Agora sim, tá autorizado, tá liberado, você pode sim comprar o seu Redmi Note 13. Finalmente, ele tá valendo a pena. Salve consumidores! Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Redmi Note 13, que finalmente chegou a preços mais acessíveis e começou a valer a pena. O foco do vídeo vai ser falar do Note 13 4G, mas segura a onda aí que ao longo dele eu também vou falar da versão 5G. Há pouco tempo a gente fez um vídeo falando que não valia a pena, fiz até vídeos curtos comentando sobre isso, que o preço dele era o grande fator impeditivo, porque ele custando R$ 1.500, R$ 1.700, porque era lançamento, não compensava de jeito nenhum. Era uma burrice enorme você comprar um Note 13 base por R$ 1.500, R$ 1.600. Mas agora que a gente está achando ele a R$ 1.100, R$ 1.150 ali, está compensando. Então vamos analisar o que mudou em relação à geração 12 e finalmente te dizer que sim, vale a pena comprar ele agora. Mas antes de começar a análise, eu já vou te dizer que tem links para você comprar com segurança aqui na nossa descrição. Entre também para o nosso grupo de ofertas. Lá sempre que o Note 13 ou outro celular interessante bate um preço legal, a gente posta por lá. Não perca essa oportunidade. Sobre a construção e acabamento no Note 13, ele continua sendo fabricado inteiramente de plástico. Traseira de plástico, processador de... Ah não, processador não, mas o resto é tudo plástico. É um acabamento mais frágil, mas é normal. Não que isso seja ruim, tá? Tem gente que... Ah, você tá falando mal do celular. Não. Mas a gente sabe que existem materiais mais nobres, como o alumínio, até titânio. Mas tudo bem, até aí numa boa, a gente não esperava que isso fosse mudar. Falando a real, o design mudou um pouco, deixando as lentes da câmera maiores. Tem que usar case para não arranhar esses olhos bonitos aí, hein? No mais, ele continua oferecendo saída para fone de ouvido, aquela 3.5mm e som estéreo. Falando em proteções, mudança na certificação, que era IP53 e agora é IP54. Uau! Que mega proteção é essa? Bom, essa proteção é o seguinte, essa certificação protege contra respingos, poeira e riscos básicos, né? Não dá para esperar que um celular desse preço possa ser mergulhado na água. Pela milionésima vez, eu vou citar o Galaxy A34 da Samsung, que é um celular que custa R$ 1.400 e tem certificação que permite mergulhar ele na água. Tô falando para você ficar testando isso não, mas ele tem. Na tela do Note 13, a gente percebe que ela é praticamente igual. Tem 6.67 polegadas, 120 Hz, Full HD e uns quebrados, sem muitas funções especiais. Até aí tudo bem, porque é um celular de entrada. E a proteção é o Gorilla Glass 3, que também era presente lá no Note 12. Mas na tela teve uma pequena melhoria. O brilho, agora são 1.800 nits de pico máximo de brilho. Pô, isso é bom. Para você que não sabe o que é nits, é a unidade que a gente usa para mensurar a luminosidade da sua tela. Quanto mais nits, mais brilho ela tem. Eu gostei disso, foi uma melhoria interessante. Esse brilho a mais vai facilitar muito a vida de quem usa o celular em ambientes abertos, frente à luz do sol, principalmente. Em hardware, falando de chipset, eu percebi um Ctrl+C copiar, Ctrl+V colar. É isso. É o mesmo chipset da geração passada, Snapdragon 685. A UFS também é a mesma, 2.2. Para quem não sabe o que é isso tem a ver com a velocidade que os arquivos se movem. Quanto melhor o UFS, mais rápido. Por exemplo, o X6 Pro tem o UFS 4.0. Isso é muita coisa. A gente espera sempre evolução das gerações. E a gente está percebendo que o Note 13 não mudou muito, né? Eu até entendo que a Xiaomi quer segurar os custos, mas podia pelo menos colocar um 695, né? Aquele Snapdragon que tinha no X4 Pro. Não que ele seja ruim. O chipset Snapdragon 685 é um chipset mais contido, mas ele suporta até uma jogatina leve. Tem testes que a gente fez aí no Note 12 e ele provou, ele surpreendeu até que ele dá conta de uma jogatina bem leve, bem tranquila, sem forçar a barra, senão ele vai abrir o bico. A gente tá falando de memórias DDR que não são tão rápidas, a gente tá falando de um chipset que é bem tranquilinho, então não adianta você querer jogar Genshin lá no gráfico máximo, botar um Free Fire no gráfico máximo, que não vai rodar tão legal assim. Mas dá sim pra você nas horas vagas, dar uma jogadinha, só segurar o gráfico, segurar a resolução, que dá bom. É até fácil eu criticar esse lance da estratégia da Xiaomi ter escolhido esse chipset, né, em vez de mudar e colocar o mesmo chipset. Mas isso acontece em outras marcas e até dentro da Xiaomi. Por exemplo, os iPhones das últimas gerações, 14 e 15, eles têm chipsets mantidos. Só a linha Pro e Pro Max que costuma ganhar um chipset mais potente, mas a linha base costuma repetir um chipset da linha anterior. E na própria Xiaomi a gente viu isso acontecer com um pouco o F4 e o F3, que tem o mesmo Snapdragon 870. Só que nesses dois casos que eu falei, do Poco e dos iPhones, a gente fala de chipsets bem mais potentes do que o 685. Então, poxa,
poderia sim ter colocado um chipset melhor, né, Xiaomi? Só para constar, já pincelando alguns detalhes sobre o Note 13 5G, ele tem o Dimensity 6080. Aí a gente está falando de um chipset um pouquinho melhor, um pouco mais moderno. Então não precisava ter essa distinção do 4G tem um chipset, a 5G tem outro. Eu sei que isso é estratégia da marca, mas enfim, só para você saber que o chipset lá na versão 5G deu uma leve melhorada. É claro que agora eles estão apostando muito na MediaTek, né? Vamos ver se a MediaTek vai fazer bonito. Em câmera também tem um leve upgrade. Aí sim! Infelizmente não temos ele em mãos para fazer o teste real, mas analisando o que mudou, percebemos sim um potencial maior na câmera do Note 13. Isso porque agora o sensor principal tem 108 megapixels, dando possibilidade de tirar fotos com melhores resoluções. O que mudou foi só o sensor de 50 megapixels, que virou esse de 108, porque a Ultra Wide e a Macro continuam iguais, 8 e 2 megapixels respectivamente. Apesar de eu mostrar exemplos do Note 12 para vocês, não é muito real, porque como mudou o sensor principal, pode ser que tenha uma diferença interessante, tá? Mas, falando de funções, não mudou muita coisa. Por quê? Em vídeo, ele continua filmando só em 1080, 30 fps. E na câmera frontal, também, nada de gravar em 4K, um celular desse, nessa geração, podia pelo menos ter um 1080, 60 fps, né? Mas enfim, para não falar que não melhorou muito, o sensor de selfie aumentou de 13 para 16 megapixels. Grandes. Em bateria, mais Ctrl+C, Ctrl+V. São 5.000 mAh e 33 watts de fast charging. Eu não vou criticar essa parte porque é uma quantidade legal, tanto de autonomia quanto de carregamento. Se a gente for analisar o tempo, eu vou te falar, é perigoso ele carregar mais rápido do que muitos iPhones e até do que um S24. Ah, Henrique, você quase não falou da versão 5G. Relaxa, eu tenho uma colinha aqui, eu vou falar por que eu não estou focando no 5G. Para início de história, ele tá caro ainda. Tá custando R$ 1.500, R$ 1.400, não tá compensando. Vou te dar um exemplo. O A34 da Samsung, de novo, é um celular muito melhor do que ele, oferece muito mais, grava 4K na frontal, 4K na traseira, tem resistência à água e custa R$ 1.400. Na versão 8.256, R$ 1.500, R$ 1.600. A versão 5G do Note 13 não é uma boa opção, ela não tem um bom custo-benefício, que é algo que a gente olha muito, né? Ela cobra caro e oferece pouco. Para não passar batido, eu vou listar algumas diferenças do Note 13 5G em relação à versão 4G. Primeiro, que a tela dele tem menos brilho. Olha só, cara, era para ser um celular todo melhor, mas a tela tem menos brilho. A proteção pelo menos é melhor, Gorilla Glass 5. E por último, o que eu já mencionei, o chipset Dimensity 6080. Aí sim, uma boa evolução. A gente fala aí de 15 a 20% de melhoria em relação à versão 4G. O design também mudou um pouquinho, ele é um pouco mais parecido com o Note 12. Mas não tem nada a declarar não, é um design que é bonito, eu não acho o celular feio, mas tem uma diferença entre o 4G e 5G, né? O 4G tem aquela lentona, grandona, e o 5G a lente um pouco menor, lembrando mais o design aí do 12T, do 12T Pro, coisas, os tops da geração passada. Em atualizações, promessas que a geração 13 vai receber o HyperOS. Vamos ver na prática, né? Vamos ver se todos vão receber. A pergunta que fica aqui para a gente responder no final do vídeo é: vale a pena comprar o Note 13 finalmente? Sim, eu já estou falando isso já há algum tempo. Agora com os preços atuais, vale sim a pena você apostar na versão 4G se você está procurando um celular básico, né, para coisas básicas, tarefas básicas. Não vai querer jogar jogo no gráfico alto, não vai instalar 1000 aplicativos. Não faça a besteira de comprar um celular de entrada com muita memória, mas com pouco processamento. Você vai sofrer com travamentos. Nada de dar bobeira. Se você quer um celular com muito armazenamento, quer encher ele de coisas desenfreadamente, tem que gastar pelo menos uns R$2.000, senão você vai sofrer. No A34 você sofreria menos, mas ele também não está preparado se você quiser colocar coisas em excesso. Estou falando assim, ó, instalar 250 aplicativos, gravar 1000 vídeos e não apagar nada, ter 50 GB de WhatsApp de backup, isso deixa o celular mais devagar. Mas é isso aí, ficou alguma dúvida? Você quer corrigir alguma coisa que eu falei? É só deixar nos comentários. Não se esqueça que os links para você comprar o Note 13 com segurança estão na nossa descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e falou!